MP do frete. A medida provisória que trata do frete no Brasil, dentre outros assuntos, foi substancialmente modificada pelo relator da medida provisória na comissão mista, inserindo temas que não sequer eram tratados no texto principal encaminhado pelo governo federal. Ocorre que todas essas alterações que foram propostas pelo relator, naturalmente com a legitimidade de relator da matéria, então não estou contestando nem fazendo juízo de valor sobre o relatório, foram votadas e deliberadas na comissão mista e no plenário da Câmara dos Deputados. E cabe ao Senado Federal agora buscar uma melhor adequação do texto para que a gente possa efetivamente fazer a deliberação. Nos últimos 14 dias, vários senadores se envolveram em relação a esse assunto. Muitos colegas senadores, eu quero dizer para vocês publicamente, desejavam que nós não deliberássemos sobre essa matéria. Esse era o desejo de uma parte significativa de senadores que não compreendiam que o texto tinha sido melhorado ou aprimorado para a deliberação no plenário. Só que a gente sabe da importância desse assunto também. Qual era a minha opinião desde sempre? E continua sendo a mesma e eu não vou mudar isso. Era que se as lideranças partidárias que estavam, usar um termo, incomodados com o relatório, do ponto de vista do que estava escrito no relatório, não chegassem a um entendimento com todos os atores envolvidos no processo, nós não iríamos deliberar essa matéria independente das manifestações, independente dos desejos de quem quer que seja. E esses últimos 12, 13, 14 dias culminou em várias reuniões no dia de ontem sobre a possibilidade da correção pelo relator, revisor no caso, o senador Stevenson, para fazer essas adequações em relação a esses trechos do relatório apresentado e votado na comissão e na Câmara, para tentar, do ponto de vista legislativo, que era possível se consolidar num relatório. Ontem estávamos reunidos com os líderes e com o relator, e eu entendi ontem que, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista regimental, teriam alternativas em relação à possibilidade de um relatório com correções de mérito do assunto, apenas adequações, perdão, não correção de mérito, mas adequações redacionais no texto. Se vocês me perguntarem, eu acho que o senador Stevenson está me aguardando aqui, eu acho que eles chegaram a um entendimento com todos os envolvidos, sejam com os empresários, mas muito especialmente com os transportadores, com os trabalhadores que fazem da luta diária de transportar as mercadorias do nosso país, também as conquistas que eles aguardavam nesse relatório. Parece-me que foi compatibilizado um novo relatório, que eu vou ver agora, mas a informação que eu tenho é que se o senador Stevenson e todos os outros atores envolvidos me comunicarem agora que esse texto é o texto consensuado e que foram feitas, ou em parte ou em todas, as ponderações e que os atores envolvidos concordam em deliberar, eu vou incluir como item extra-pauta e vou deliberar hoje. Então, sobre esse assunto eu vou aguardar o relator, vou ouvir 10 ou 12 senadores que estão tratando desse assunto para tentar construir um entendimento, e se eu ouvir de todos que está certo, que
todos os atores envolvidos concordaram, que em parte alguém cedeu alguma coisa e outro em outra coisa. Eu vou incluir como item extra-pauta. E a PEC é primeiro turno ou os dois turnos? Eu quero fazer o que eu fiz de compromisso, eu quero votar. Tudo? Os dois turnos? Eu quero votar tudo. Tchau, pessoal. Obrigada. A gente acabou de ouvir, então, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, então, trazendo informações. Havia uma expectativa grande em relação, né, às últimas pautas, ou pelo menos os últimos dias de sessões lá no Senado, em relação, né, ao recesso parlamentar, se votaria ou não MP do frete. Por que isso, gente? Porque essa MP, essa medida provisória editada pelo governo, ela perde a validade na próxima quinta-feira. E as sessões no Senado só vão até quarta. Então, se não for votada entre hoje e amanhã, essa MP deixa de existir, e isso pode gerar, inclusive, né, uma paralisação dos caminhoneiros, pode gerar, inclusive, um caos muito grande, não só para a categoria, mas também para a economia. Então, houve uma série de negociações. Davi Alcolumbre disse que nesses últimos 14 dias houve um empenho por parte, né, tanto de lideranças da base do governo como também da oposição, para que se chegasse no entendimento. E ele falou, se tiver o entendimento de todas as partes, se tiver um consenso de todos os atores envolvidos, parlamentares, caminhoneiros, empresários, tudo isso coloca para votação hoje. Então, a expectativa é que a MP do frete seja votada hoje, em primeiro turno, e se der tempo ainda em segundo turno, para que não perca a validade e comece a valer essa medida provisória que vai se transformar em lei. Mais do que isso também, o próprio Davi Alcolumbre, ele trouxe outros recados importantes em relação também a essas últimas negociações. E outro detalhe importante é que houve apenas mudanças substanciais no texto dessa medida provisória. E quando acontece isso, ela vai direto, então, né, para aprovação. Ela não precisa retornar para a Câmara, porque não haveria uma mudança no conteúdo, no mérito dessa proposta. Então, isso é mais um detalhe importante para que essa MP consiga ser aprovada e comece, é claro, valer sem perder a validade. Ô, Alangani, quero te ouvir em relação ao MP do frete, toda essa negociação, essa articulação que foi feita entre os parlamentares. Agora, a base do governo e a oposição chegaram no consenso, no acordo, votação vai hoje à noite para o Senado. E eu vejo que pesou, talvez, o que tenha ocorrido no ano de 2018, diga-se de passagem, ano eleitoral também, que teve uma grande greve dos caminhoneiros que representou uma perda de 0,8 pontos percentuais no PIB, muita coisa. Então, o país tem que encontrar algum jeito, né, de não ficar mais refém o tempo inteiro de greve dos caminhoneiros. Se não baratear a gasolina, o diesel, vai ter greve dos caminhoneiros. Se não tiver tabelamento de frete, vai ter greve dos caminhoneiros. Quer dizer, é impossível isso, porque é uma classe organizada e o país é muito dependente do transporte rodoviário. Então, acho que isso pesou bastante para as lideranças aí chegarem num acordo. Estava, lógico, né, correndo contra o tempo. Agora, quanto ao mérito, né, da medida, também é um negócio estapafúrdio, né? Tabelamento de preço. Quer dizer, a gente está voltando ao governo Sarney. Então, essa coisa lá que ocorreu no Sarney, que a gente, né, imaginou que essa doença nunca mais fosse ocorrer, tá aí, né? 1986, a gente avança 40 anos no tempo e a gente está na mesma discussão. Então, mostra aí como o Brasil, ele não anda, né? É impressionante. Claro que essa medida provisória, né, é para atender às demandas dos caminhoneiros, da classe e também, é claro, evitar qualquer tipo de paralisação em portos e também rodovias. Mas, Mário Vitor, quando a gente também vê essa negociação que teve, até mesmo de forma intensa e de forma séria, entre o governo e a oposição, praticamente são assuntos, ou pelo menos são pautas que acabam unindo os dois lados, mas caracterizam uma vitória do governo em relação a essa negociação de uma pauta que estava ali sendo travada, que estava sendo discutida, que precisou, inclusive, haver um consentimento, ou pelo menos aí um entendimento de outro lado, para que essa pauta conseguisse avançar no Senado. Sem dúvida, Cássio, foi uma vitória, sim, sofrida, né? Mas a gente acabou de ouvir o Alcolumbre falando e, enfim, tudo indica, sim, uma vitória para o governo. Mas olha, eu queria realmente aqui sublinhar as palavras do Alangani, porque o que mais me incomoda nesse assunto todo é isso, quer dizer, a palavra refém, ela define, né? É um país de joelhos diante de uma classe protegida, organizada e que bota a faca no peito da nação. Claro que ninguém está dizendo aqui que sindicatos não devam existir propriamente ou que trabalhadores não tenham direito, nada disso. Mas esse tipo de posição, ele é ruim para o país e é ruim, inclusive, para a nossa democracia.
porque você acaba confundindo valores. Lá atrás, na última eleição, como o próprio Gani falou bem, o país saiu grandemente prejudicado, muito prejudicado. Agora você não teve paralisação nas rodovias propriamente ditas, mas você teve sim uma situação bem perigosa, bastante perigosa. Então eu não faço a menor ideia de como a gente vai sair desse buraco. Aliás, faço. Seria a gente não ficar ficar refém do sistema rodoviário. A gente deveria ter novas opções, sobretudo falando aqui de ferrovias. Né? Não é o que a gente tem para hoje, não é o que teremos em muito tempo ainda, e suspeito que se alguém amanhã resolver bancar esse tipo de agenda, certamente será bombardeado por todo tipo de lobby para que as coisas continuem como estão. Enfim, é uma vitória do governo, sem dúvida, mas eu tenho que registrar aqui o meu lamento, porque o Brasil não pode continuar do jeito que está, no sentido de ficar refém de sindicatos, e tudo indica que essa cena de agora, assim como ela se repetiu antes, deve se repetir no futuro, sabe-se lá quando.